Vamos embora, girar nossa reportagem. Clara Nery já está na ponta da linha, porque está marcado para agora, 10 horas da manhã, o início da reunião envolvendo a cúpula da segurança aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro e também do Ministério da Justiça. Isso tudo para tratar principalmente da situação no Complexo da Maré. A Clara conseguiu adiantar algumas informações do que vai ser tratado nessa reunião, né? Bom dia, Clara. Bom dia, Agatha, Rodolfo, Dono. É isso, nessa reunião que está marcada daqui a pouco já, né, entre representantes do governo federal e do Estado, vai tratar, inclusive, pela primeira vez a possibilidade de uma integração estratégica total entre as forças de segurança, desde a concepção até a execução do plano. Castro, né, e Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da... Eita. Opa, vamos voltar porque essas informações são interessantes. Ontem, Rodolfo, nós já adiantávamos aqui essa discussão sobre o que fazer com a maré. Ponto número 1, depois da exibição daquelas imagens do treinamento, não tem como não fazer nada. Ponto. Há que se anunciar alguma coisa. O fato é, o que a gente vai anunciar? Nós precisamos anunciar uma ação conjunta. Nós precisamos ter lá a Marinha na Baía de Guanabara e nós precisamos ter a Força Nacional. Nós já tivemos, não funcionou e a situação piorou. E antes de... Temos o contato com a Clara temos, restabelecido? Temos. Diga lá, Clara. Pois eu sigo no meu comentário. Então, o Castro já tinha se reunido ontem, né, com o secretário de Segurança Pública e definiram algumas medidas que vão ser apresentadas como propostas nessa reunião de hoje, né? A gente confirmou com algumas fontes da Band News FM que entre essas medidas estão instalação de câmeras em pontos estratégicos da comunidade, né, equipamentos aí avançados como drones e câmeras de reconhecimento facial. Num primeiro momento, a ideia não é a ocupação, mas sim operações diárias da PM e Exército na região. A Marinha do Brasil também vai dar apoio ocupando ali a Baía de Guanabara, porque a gente lembra que uma parte ali de um lado do complexo fica às margens da Baía, né? Que pode servir aí até como uma rota de fuga para os criminosos. Por isso, meu pai do céu. Ruim. Mas basicamente, o que a Clara conseguiu de informação, deixa eu só complementar, Dônula, o que ela conseguiu de informação. 8 blindados devem ser emprestados aqui para o Rio de Janeiro e foi o que a Clara falou, vai ser uma ação conjunta e uma ação diária. Todos os dias a Polícia Militar, junto com a Força Nacional, vai estar presente dentro do Complexo da Maré, fazendo algumas ações. Eles pretendem também instalar câmeras de monitoramento em diferentes trechos do Complexo da Maré para tentar fazer, inclusive, o reconhecimento facial de criminosos e cumprir os mandados de busca e de prisão, que estão em aberto, já que lá atrás eles já divulgaram que tem mais de 1.200 indiciados aí envolvidos nessas ações. Eles falaram, como a Clara disse, da presença da Marinha na Baía de Guanabara e também reforçaram que tudo isso vai ser em conjunto, né, dentro da Maré, não vai ser uma ocupação... Prazo indeterminado, Agatha? Prazo indeterminado, pelo menos até o momento, Rodolfo. Dônula, vai. Bom, sobre a Maré, Rodolfo, eu acompanhei e li bastante a ocupação ali dos fuzileiros navais e de algumas tropas especiais do Exército, porque tinha bastante contato com o coronel Alessandro Visacro, que foi o comandante das tropas especiais do Exército, sediadas em Goiânia, e é um baita de um escritor. Ele escreveu um livro chamado Guerra Irregular, e ele relata muito o que ele vivenciou ali na Maré. E aí a gente vê exatamente o que deu certo e o que não deu certo. Nada deu certo depois de milhões e milhões que nós enterramos ali naquelas operações. Rodolfo, é bom que a gente discuta sobre isso e, de repente, até defenda essa bandeira, porque não há solução para o Rio de Janeiro enquanto a gente não falar sobre a questão do uso de fuzis e do efeito colateral. É claro que a ocupação desses territórios vai continuar independentemente de calibre e espécie de arma que esses caras tenham, mas os danos colaterais do fuzil, eles são gigantescos e há que se pensar em algo emergencial para controle da entrada desses fuzis, porque não se produz fuzil no estado do Rio de Janeiro. Só um dado aqui, eu estou me alongando um pouco no comentário, se você me permite, Rodolfo, mas é um assunto sobre o qual eu gosto de me debruçar. O alcance útil, por exemplo, de um tiro de um calibre 38 de um revólver, né, é de 50 metros. O alcance útil de um tiro, por exemplo, de um calibre de 7,62, um fuzil, é de 600 metros. O alcance máximo desse projétil é de 3,8 quilômetros. Enquanto a gente não discutir, mudar a legislação, trazer todos os diferentes segmentos para discutir a questão do fuzil, especificamente dessa arma,
no estado do Rio de Janeiro, a gente não vai ter eficiência de política pública. Não vai e não vai controlar os danos colaterais. Vai ser, de novo, mais do mesmo, como a gente já viu na Maré. E não tem milagre, minha gente. O que a gente precisa, primeiro, é gente, é força, é braço, é patrulhamento. Então, por exemplo, eles anunciam a PRF agora vai reforçar a segurança na Brasil. Eu acho, quando você olha essa manchete, você fala, legal. Até porque a Brasil, por mais que ela seja uma via expressa meio que urbana, ela faz parte da BR-101. Então, você tem precedente para dizer PRF, a BR-101 é uma BR, consequentemente, a gente precisa de vocês vão atuar ali. Só que aí quando você vai pensar um pouco sobre essa notícia, você fala assim, mas espera aí, a PRF é aquela mesma que não tem contingente, que tem déficit gigante e que não cuida como deveria das estradas, também pelo déficit, a ponto da gente ter a quantidade de fuzis como tem dentro do Rio de Janeiro, que vem basicamente pelas estradas. Então, peraí, a gente vai botar PRF na Brasil, vai sair de algum lugar, porque eles não estão contratando mais PRFs. E aí, vai sair de algum outro lugar, então a gente vai descobrir do outro lado. Então, assim, eu acho que não adianta a gente também ficar fazendo coisa para poder, só pelo holofote, reagir às cobranças que estão acontecendo. Treinamento de traficante dentro da Maré não acontece agora, não começou ontem. As imagens ressaltaram, mas não começou ontem. Então, por que eles não fizeram nada antes? Eles sabiam que isso estava acontecendo, tanto que foram para lá com drone para filmar. Estão fazendo, estão sendo cobrados. Agora, o que nós vamos fazer mesmo, que não vai ser uma coisa do tira aqui e descobre lá, do cobertor curto, para mudar a realidade do Rio? Uma coisa que eu sei que todos reagem, inclusive dentro do Exército, nas Forças Armadas, que tem muita gente que é contra, e eu entendo um pouco o raciocínio, mas eu sou a favor do uso das Forças Armadas. Ah não, Rodolfo, por exemplo, eles estão aí cogitando botar o Exército de novo na Maré, como já colocaram outras vezes, como as Forças Armadas ajudaram na invasão do Alemão, como nós tivemos a intervenção no Rio de Janeiro com o uso das Forças Armadas, em determinados momentos, com o GLO também. Eu sou favorável. Você vai à cidade no mundo, isso acontece. Quando eu fui a Florença, na Itália, cheguei lá numa piazza daquela lá, lotada de militar. Eu falei, tomei até um susto, será que tá acontecendo alguma coisa? Fui perguntar pro italiano, ele falou, não, é todo dia. Quem faz aqui a segurança nessa área aqui, que é uma área de patrimônio da humanidade, é o Exército. São as Forças Armadas. Ora, por que no Brasil a gente não pode? Por que, por exemplo, a gente não pode no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem a maior concentração de militares e de quartéis do Brasil, por causa da capital que foi aqui. Por que você não pode, por exemplo, dizer o seguinte, a PM não cuida mais da URCA? Porque alguns, quando alegam que as Forças Armadas não podem, por causa da Constituição, porque eles são treinados para a guerra, para o combate, para o confronto, etc. E eu entendo por esse lado, por isso que agora há pouco eu dizer que eu entendia uma parte dessa discussão, eles dizem, então é melhor a gente não colocar, porque vai acabar dando efeito colateral alto. Tá bom, então você faz o seguinte, a URCA não tem confronto direto, pouco, quase nunca, nem lembro quando teve. Então tá bom, vocês não estão lá com quartéis na URCA? A URCA é de vocês, a PM não cuida mais da URCA, tá bom? A região do Cristo Redentor é de vocês. Vocês ocupam, aquilo é um patrimônio, é uma das 7 maravilhas do mundo, vocês ocupam ali embaixo e pronto. Não, é uma região também de confronto todo dia. Pega a Marinha, e ao invés de agora, só porque está se falando da Maré, e fala o seguinte, Marinha, você tem o Mocanguê do lado, na Baía de Guanabara, eu jogava futebol no Mocanguê, no campo de grama lá, você não tem noção a quantidade de militar por metro quadrado ali, embarcações maravilhosas, sem contar do outro lado, aqui na Praça Mauá, do lado do Museu do Amanhã, é ridículo que entre droga por ali, arma como a gente já viu. Fala assim, ó, não é só hoje. A partir de agora, a Baía de Guanabara é de vocês. Não passa um barco suspeito. Tem que botar raio-x, tem que botar drone, tem que fazer o inferno. Não pode entrar por aqui, ok? Ok. Cuida pra sempre disso aí, que é o mínimo. É debaixo do nariz de vocês, pombas. Aí pega, por exemplo, na ilha onde eles têm quartel e fala, olha, aqui esse bairro, pelo menos aqui de vocês da ilha. Não tô falando a ilha toda, não, o Morro do Dendê, não. Aqui é de vocês. A PM não atua mais aqui. Pega a aeronáutica, bota os helicópteros da aeronáutica para circular à noite, todo dia,
Como, por exemplo, na Américas, outro dia a gente estava falando dos assaltos todos os dias, dos ataques, e aí eles botaram um helicóptero da PM no mesmo dia que a gente falou para fazer do alto essa observação. Tá bom, ele não vai entrar em confronto. Ele vai botar o helicóptero na Brasil, na linha vermelha, para Américas, ou onde for interessante pela tal mancha da criminalidade, para os caras ficarem do alto, inclusive, para avisar e tudo, fazendo patrulhamento. Isso afasta bandido. Eu sei lá. Vai botar, então, as Forças Armadas em zonas onde você não vai ter confronto, onde você não vai ter que dizer que ele vai dominar uma comunidade e vai pro pau. Agora, a gente fica com uma quantidade infindável de quartéis, um volume de milhares de militares no Rio de Janeiro, e até por uma decisão que nem é deles, como no Palácio Duque de Caxias, no centro, por exemplo, aliás, um ótimo exemplo, podiam dominar toda a região da Central do Brasil, botando todo mundo para andar para lá e para cá e fazer patrulhamento, ao invés de ficar botando grade como já fizeram para se autoproteger, e cuidavam de áreas do Rio de Janeiro para liberar a PM, libera contingente, dá segurança para as pessoas. Agora fica todo mundo dentro do quartel, por ordem, tá? Dentro do quartel, olhando o circo pegar fogo, a gente aprendendo 300 fuzis no Rio de Janeiro em um semestre, as pessoas morrendo à torto direito, os caras botando bomba dentro de ônibus, bala perdida matando o número recorde de crianças e adolescentes, o domínio cada vez maior do tráfico da milícia, e a gente tocando violino com o Titanic afundando, meu irmão. E a gente pagando tudo isso. Fica lá tocando, não, tá tudo lindo, estamos aqui dentro do quartel. Não é contra eles, não é contra o general. Eu tava há 2, 3 semanas com o general do alto comando das Forças Armadas, no caso, obviamente, eu estou tratando aqui do Exército, que é a maior força no Brasil. Não é uma questão dele, ele pode até eventualmente discordar. Agora, a questão é uma discussão que a gente tem que ter como sociedade, como Estado. Não tem contingente na PM, não pode contratar por causa da recuperação judicial, da recuperação fiscal do Estado. A PRF não tem contingente. Onde que tem contingente a torto e direito, maquinário, equipamento pra cacete, e tá todo mundo dentro do quartel? Nas Forças Armadas. E onde que tá a maior concentração das Forças Armadas? No Rio de Janeiro. Aí tá todo mundo, morte pra caramba, assalto, domínio de território, fuzil, tudo entrando aqui, em plena luz do dia. A gente, não vamos usar não. Por quê? Afinal, estamos vivendo aqui uma paz, uma tranquilidade. Bem-vindo à Finlândia. Pelo amor de Deus, pô. Tem ouvinte participando, Zé. Bora. Bom dia, Band News. Bom dia, Rodolfo. Rodolfo, eu queria saber o seguinte. Tudo bem, Força Nacional na Maré, entendeu? Eu, como cidadão aqui, morador do Rio de Janeiro, pagador dos meus impostos, eu gostaria de saber se Duque de Caxias, e São Gonçalo, Cidade de Deus, o que nós vamos ter? Não vai ter solução nenhuma para a segurança pública? Eu quero poder sair de casa, quero poder passear com meus filhos, não posso. Eu gostaria de saber desse governador o que tem para as outras comunidades, o que tem para os outros bairros que estão sendo dominados pelo tráfico de droga no Rio de Janeiro. Nós estamos abandonados. A polícia, em vez de combater o crime, está em cima da população com o Detran, gastando um grande efetivo de policiais e a bandidagem solta. Será que a Força Nacional vai vir para todo o Rio de Janeiro? Será que tem um projeto, tem alguma coisa? Não, e sobre Força Nacional também aqui, Rodolfo, um comentário, é importante entender o que é a Força Nacional. É uma tropa que é composta por gente de diferentes estados. Então você pega, por exemplo, policiais de Alagoas, policiais do Maranhão, policiais do Rio Grande do Sul, você traz para diferentes locais onde há uma necessidade emergencial, mas o cara não conhece a região. O cara nunca, de repente, nunca veio para o Rio de Janeiro. Não sabe o que é uma realidade de confronto dentro de uma comunidade conflagrada, onde você tem gente armada de fuzil até os dentes ali. Só que, Rodolfo, tem a coisa midiática, né? É a Força Nacional sendo deslocada. O que é a Força Nacional? O que ela faz? Ela está preparada para isso? É isso. A Força Nacional, ela tem uma base em Gama, Distrito Federal. E aí vai gente de tudo que é lugar. Eles já foram usados aqui. Eu lembro, olha, isso não é para depreciar, tá? O agente da Força Nacional. Eu lembro que eles vieram para cá e botaram os caras no alemão. Desculpa o termo.
A gente conversou com alguns agentes na época, eu era repórter de rua. Eles se borravam de medo. E eu não tô fazendo uma crítica aos caras. Você pega um cara de Roraima, bota ele no acesso ao Alemão, no pior lugar de enfrentamento e de armamento do Brasil, e diz, meu irmãozinho, você vai ficar aí com os caras lá em cima com a .50 e você aqui embaixo com a cara pra bater. Não dá. O cara desesperado. Policial falou pra mim, Rodolfo, eu tava com os caras da Força Nacional. O cara, não, sai fora, se tremendo de medo. E eu não tô julgando ele, não. Porque ele não foi treinado pra aquilo, ele não tem conhecimento do território. O Rio de Janeiro é chapa quente, meu irmão. Agora, é o seguinte, foi o que o dono lá falou, em parte, e o nosso ouvinte também. Quer pegar a Força Nacional, que eu acho que tem que pegar, que também, qualquer contingente, se botar o Rodolfo de farda é melhor do que o Rodolfo sem farda, pelo menos pra cuidar de uma esquina. Eu tô dizendo assim, né? Treinado, óbvio, né? Me dá uma arma na mão, Deus me livre, né? Me dá uma arma na mão, tô falando assim, pega um agente, mesmo que ele não seja treinado no Rio, e bota uma farda nele, é melhor ele treinado tendo ali do que não ter, ele fica lá em Brasília. Agora, bota ele como eu falei, bota ele numa urca, bota ele pra fazer a segurança no entorno do shopping de Madureira, sei lá, bota ele na orla, e aí o PM, ao invés de ficar na orla, bota ele numa atividade mais leve. Negativo, negativo, salsa e merengue. Não, negativo. Vai pra lá, salsa e merengue, lá pra dentro do Alemão, da Maré. Essa é a comunidade pra onde ele vai. Exato, bota pra dentro da comunidade. Aí é pra inglês ver, entendeu? É pra gente ficar aqui, estão fazendo reuniões e realmente anúncios, olha, estão se mexendo. Não dá. O São Gonçalo tá aí, como disse o ouvinte também, abandonado. O que a gente vai fazer? Tem mais ouvintes. Luciano. Bom dia, Band News. O que o Rodolfo tá falando, eu sempre falei isso lá em casa. Eu fui militar da aeronáutica. O Caju é onde está o quartel central de arma do Exército. E lá as favelas são brabíssimas. A Marinha está ali na Kelso. E a Kelso é a favela que mais roubo de carga entra do lado do muro da Marinha. Exatamente. É essa mesma Marinha que vai ajudar no Complexo da Maré? Band News, todo dia escuto a Band News, até quando eu estou em casa de folga, no trabalho tá aqui o carro ligado, ó. Olha a vozinha aí do Rodolfo. Zonas onde você não vai ter Te amo. Valeu, meu Obrigado, irmão. irmão. Você quer ver uma coisa? Pega um exemplo. Olha que belo exemplo que o ouvinte deu. Agatha, você que conhece bem o Rio de Janeiro. O BOPE tá instalado dentro de uma comunidade. E ele faz treinamento dentro de uma comunidade. Essa comunidade onde o BOPE faz treinamento tem tráfico? Onde o BOPE atua tem tráfico? Nada. Zero. É uma comunidade pequena, não sei o que. Tudo bem, mas não tem, meu irmão. Não tem. Aliás, tem um monte de gente que quer morar lá. Entendeu? Nessa região de Laranjeiras. Agora, a Marinha tá do lado da Kelsos, muro com muro, o cara sentinela que fica lá em cima na base, na torre, vê tudo acontecer, não tô falando que é culpa dele. Não poderia a Marinha chegar um dia de uma maneira planejada, com inteligência, às vezes até com o apoio das polícias, ocupa a favela, arranca todo mundo de lá, dos bandidos, obviamente, né? E fala, a partir de hoje, isso aqui é nosso, meu irmão. Ó, base na entrada, aliás, nem tem tantas assim, base em todas as entradas, aqui, vamos entrar, vamos fazer recapeamento, a prefeitura tá aqui uma força-tarefa. Aqui, não, meu irmãozinho. Do nosso lado, não. Ocupamos, bota blindado lá dentro, bota embarcação para impedir a entrada de armas pelo outro lado e o bicho vai pegar. Aqui não. Pronto. Aí você vira, acaba com o bunker dos caras, tudo bem, eles vão sair de lá, vão para outro lugar. Mas fala, ó, PM, aqui agora é meu, tá? No meu muro, esses caras não vão fazer isso comigo, não. Vão passar a mão na minha bunda todo dia e cuspir na minha cara. Aqui é minha área, eu ocupei, ok? Não se preocupa mais com isso aqui, não. Aqui é, ó, matei no peito, meu compadre. Aqui é meu. Acabou. Aqui a Marinha dominou. Aí vai pro outro. Pega o outro quartel da ilha. A mesma coisa. O barbante é meu. Do lado dos caras. É até uma autossegurança do quartel, pô. E bota isso aí pra funcionar. A gente paga uma barbaridade pra custear as Forças Armadas, pô. Eu não tô dizendo que as Forças Armadas não façam nada também, não. A nível Brasil.
Eles atuam, fazem treinamento, atuam na Amazônia, fazem obras de infraestrutura, constroem pontes, fazem ações sociais. Zero, tá? Não tô nesse time que fica também o tempo inteiro batendo. As Forças Armadas foram fundamentais. Assino embaixo, disse isso há semanas aqui do discurso do Barroso. Ontem eu assumi o Supremo. Se não fossem as Forças Armadas, a gente tinha tido sim interesse de golpe no Brasil e elas não entraram no golpismo. Em sua maioria, no seu comando principal, principalmente quando a gente olha para o Exército, ao contrário de investigações e outras forças. Mas é o seguinte, o Rio de Janeiro, a gente tem um contingente inimaginável. Não dá para continuar desse jeito, porra. A gente tá pegando fogo, tá tudo acontecendo do lado de fora e atinge eles, hein? Quantas vezes nós vimos militares em deslocamento sendo assaltados, mortos? Sim. Inclusive na antiga Rio-São Paulo, pega aí, Agatha, há uns 3, 4 anos, eu lembro de um militar que estava fardado ali próximo do Guandu, às 5 da manhã, os caras chegaram para assaltá-lo, e aí ele saiu, etc, os caras reconheceram bala, mataram o militar ali, como tantos outros já foram mortos. Outro dia o Briggs contou aqui no acesso a um quartel na Ilha do Governador, os caras estavam parando, os militares entrando no quartel, na rua de acesso, os bandidos parando. Aqui, ó, meu irmão, vai aonde, compadre? Que é minha área, meu irmão, vai atrás aqui não. Do lado do quartel. A gente encheu de porrada aqui o negócio, os caras foram lá, ocuparam, ficaram lá, nem sei se estão lá até hoje, mas assim, não dá. Não dá. É uma vergonha o que estão fazendo no Rio de Janeiro, é uma vergonha a quantidade de quartéis e de homens, e a gente com as Forças Armadas enquarteladas, em suas bases operantes, batendo contingência. Não é contra o militar. Veja que o militar acabou de mandar um áudio e ele concorda com o que a gente está falando. E do lado de fora, o carioca tomando tiro, tomando assalto, sendo assaltado toda hora, bala perdida matando, comunidade tomada, e a gente, né, violino no Titanic. Tem mais participação, Zé. Luiz Carlos. Oi, gente. Oi, Rodolfo. Bom dia. Luiz Carlos aqui, Jacarepaguá. Cara, o foco, minha opinião, tá? O foco na Maré é única e exclusivamente por conta dessa nova reestruturação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, cara. Eles têm que dar um jeito de pegar aquele pedaço da linha amarela, da linha vermelha, da Avenida Brasil e acalmar. O resto, mano, o resto que se vire. Obrigadão aí, bom dia pra todos. Tem mais, Zé. Ricardo Paiva. Zé do Zap, bom dia. Bom dia. Teve um agente da Força Nacional que entrou sem querer na favela e morreu ali na Maré. É verdade. Sim, é verdade, na Maré. Na Vila do Maré. João. Então, realmente é o que o Rodolfo tá falando. Eles não conhecem, entendeu? O Rio de Janeiro. Agora, só para voltar no ponto antes do outro áudio, o ouvinte está certo, talvez, quando pense sobre a Maré. Eu não sou contra, não, tá? O que está sendo feito na Maré. Eu sei que eles estão atrasados, eu questiono a forma, eu questiono se vai ser duradouro ou não. Mas, gente, vamos lá. Tem que olhar para São Gonçalo, é óbvio, o problema é muito maior do que esse. Mas o Briggs, que está aí no estúdio e conhece o Rio de Janeiro, sabe. Cara, a Maré, ela é a comunidade, com essa complexidade que a gente está vendo, dividida em facções, inclusive com milícia ali no Piscinão de Ramos, e ela está no meio de 3 vias expressas. Ignorando o aeroporto nesse momento, no meio de 3 vias expressas. Inclusive ali está conhecida, veja o nome, a faixa de Gaza, né, entre linha amarela e linha vermelha. Então eu acho que sim, a gente tem que olhar para ali. Olhando pela quantidade de pessoas que passam no entorno da favela, eu não tenho dúvida em dizer que a maior quantidade de pessoas passando do lado de uma favela ou de um complexo é o da Maré. Não tenha dúvida. Mais do que o Alemão, mais do que a Rocinha. Por causa das 3 vias. Então, é fundamental. Não sou contra isso, independente se é para o aeroporto Tom Jobim ou não é. A questão é como que vão fazer. Se não é só mentirinha, se não é mais uma cortina de fumaça para responder o que está acontecendo, se isso veio para ficar, se que horas que a gente vai acordar para o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, como que a gente vai fazer isso, e as outras comunidades, ou só vão reagir para isso? É isso. Sim. Desculpa. Ô, Rodolfo, Oi, Agatha, tem algum complemento? É só para complementar, porque quando o ouvinte pergunta sobre os outros pontos, a gente lembra do que aconteceu na Avenida Brasil, por exemplo, que uma granada... Isso, Costa Barros. É isso, e ontem eu conversei com um motorista desse ônibus que foi explodido por criminosos, e ele falou, gente, eram mais de 10 bandidos, às vezes a arma, o fuzil, era maior do que a própria pessoa que estava carregando, do que o próprio criminoso. Eles estavam encapuzados, completamente alterados, e aí eles acharam que os passageiros demoraram
muito tempo para descer do ônibus. Foi por isso que eles resolveram jogar a granada. Eu vou trazer até um trecho da palavra dele, porque ele estava, óbvio, a gente distorceu a voz, ele estava muito abalado, a esposa dele tá grávida, e aí quando ele chegou em casa, estava muito nervosa, ele ficou, óbvio, com a família, tá afastado agora do trabalho. Desceu uns pessoal, mais de uns 10, jogaram pneu na via, para obstruir a via, aí eu parei para ver o que estava acontecendo. Aí vieram para cima de mim, apontando a pistola, um subiu, botou a pistola na minha cara, perdeu, roubando todo mundo. Aí começaram a fazer, vou tacar fogo. Quando ele desceu, todo mundo viu que a polícia estava chegando, ele desceu, um delinquente chegou na porta e jogou a granada. Já era a última viagem. Eu carrego pessoa, pai de família, carrego trabalhadores, né? Pessoas esperando em casa, a minha esposa esperando em casa, E acontece o seguinte, a violência no Rio de Janeiro ele é sujeita a qualquer coisa. É sujeito a qualquer coisa. Cara, isso é demais. Olha, e olha o número. Olha as imagens. Olha o número para você ter uma ideia com relação aos ataques a ônibus e com relação aos motoristas. Ontem, com esses incêndios e a bomba, etc., nós temos 22 ônibus incendiados esse ano na região metropolitana, 112 ônibus sequestrados e usados como barricadas, não foram incendiados, mas foram usados em momentos de barricadas, e 2.000 veículos vandalizados no pós-praia, como a gente falou outro dia, em jogos de futebol. Essa discussão ela não acontece e o número crescente de motoristas que pedem demissão porque não suportam o medo, a pressão, a angústia, o desespero de trabalhar em áreas dominadas pela milícia e pelo tráfico é, assim, algo que chama a atenção. Enquanto isso, a gente vê todo mundo de braços cruzados e o bicho pegando numa situação e num transporte que transporta, na verdade, a absoluta maioria dos cariocas e fluminenses. Até uns 2 anos atrás, quando eu vi um dado, Agatha, o transporte rodoviário, ou seja, o transporte de ônibus no Rio de Janeiro, representava, apesar aí de metrô, de trem e de um pouquinho de barca, que o número de barca também não é muito alto, você tinha mais de 80% das pessoas andando de ônibus, sujeitas a isso, a um cara pegar uma bomba, porque tá guerreando, porque quer afastar a polícia, quer chamar a atenção e jogar pra dentro uma granada do ônibus, cara. Esse é o nível. Esse é o nível. Se pego isso numa agência internacional em Bagdá, boto em todos os jornais à noite e a gente noticia em todos os jornais nacionais, Jornal Nacional, Jornal da Record, no Jornal da Band, e no Jornal do SBT, e na Band News TV, e na Globo News, e na CNN e tal, e vai estar todo mundo lá. Bagdá, atentado terrorista, homem pega uma granada, joga dentro do ônibus, aquelas imagens dos bombeiros, e a gente, meu Deus, caramba, que loucura. Olha a situação em Bagdá, hein? Tá brabo, né? Aqui, meu irmão. Aqui? Bagdá é aqui. Piada. Rodolfo, e de novo, os caras fizeram o quê? Um arrastão na Avenida Brasil. E usando o quê? Fuzil. Fuzil que parecia maior do que o tamanho dos adolescentes que estavam portando essa arma. Então tem que fazer alguma coisa na Maré? Claro que tem que fazer. Mas, de novo, é pontual. E no geral, e no global. Na minha opinião, e olha, me debruço bastante sobre o assunto, não tem solução se não tiver um controle pesadíssimo envolvendo Forças Armadas e forças federais, como a Polícia Federal, para ingresso de fuzis no estado do Rio de Janeiro. Não tem outro caminho, não tem. Aí é que está o poder, aí é que está a letalidade. Ou seja, domínio de território, ou seja, morte. É arma, foco em arma. Foco em arma. Tinha que ter. Não dá pra gente aprender 300 e tantos fuzis e achar que isso aqui é normal, pô. 10h22, Agatha.